E antes de sair de lá, eu tive a oportunidade de orar a pedido de uma mãe por uma criança. Irmãos, a Bíblia quando diz assim, que seremos mais edificados ao invés de irmos para uma festa, para um velório, é uma grande verdade. Deixa as crianças saírem, por favor. Eu não estou para acrescentar o que está escrito, mas eu digo uma coisa para você. Antes de você vir, se você passar em um desses hospitais, você vai cruzar aquela porta saltando de alegria. Eu ouvindo o Júlio ministrar, a gente vê que a intenção do ministro de louvor é nos chamar a adorar o Senhor. O que não era necessário, o que não é para ser necessário. Porque a adoração ela não pode ser imposta. Somos nós que precisamos cruzar essas portas com um coração alegre a adorar o Senhor. E é perceptível a apatia nesses dias das pessoas ao cruzarem a porta da casa do Senhor. A criança pela qual eu orei hoje pela tarde, profetizando a cura dela, ela tem um problema intestinal. Olha para mim, Alex. Eu só lembrei de vocês mais novos, o que muitas vezes relutam a vir à casa do Senhor, como também os mais velhos. Mas aquela criança, ela passa dias sem conseguir defecar. Você sabe o que é isso, amado? Vocês que são pais já lidaram, com certeza algum dia já passou esse sufoco com os seus filhos. Mas o mais impressionante é que ao me aproximar daquele jovem de 7 anos, ele estava sorrindo. Eu não estava tão sorridente porque eu estava ali visitando o Luiz, o qual eu queria que ele estivesse nessa noite aqui conosco. Mas aquele sorriso daquela criança me constrangeu tanto, que quase que eu digo assim, ora por mim, garoto, porque tu não está doente, sou eu que sou o doente. E quando nós entendemos o que Deus tem feito por nós, independente do que nós estamos passando ou vivendo, nós só temos um prazer em nossas vidas, é agradecer a Deus por... Porque nós estamos aqui, Ezequiel, sem um tubo, sem um dreno, sem um catéter, mas ainda com alguns corações amargurados e insatisfeitos com N coisas. Uma família que tem congregado aqui, tem passado uma luta terrível por doença, e eu não sei o que o Senhor está querendo me mostrar nesses dias, me levando tão perto a enfermos. O rapaz foi fazer uma cirurgia no intestino, e essa cirurgia complicou, e o que era previsto ele passar, olha para mim por favor, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. E o que era para uma cirurgia de 20 dias durar, ele passou quase 70 dias no hospital. E no último dia que eu estive visitando ele, se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira, ele olhou para mim e disse assim: apóstolo, ora, eu quero passar os dias das crianças com a minha filha. Ele está aberto aqui, quase um Paulo. Eu não estou contando tragédia, irmão. Eu estou falando para você o valor da vida que você tem, que muitas vezes nós não enxergamos. Por nos faltar pequeninas coisas. E ele, com um corte aqui na barriga, ele disse assim: eu queria que Deus me desse a possibilidade de passar os dias da criança com... E nós oramos por ele. E quando foi na terça-feira, que se eu não me engano, o dia das crianças, foi o quê? Quinta? Foi? Me ajuda aí, por favor. Foi. Quinta-feira. Quando foi na terça-feira, ele me mandou uma mensagem, disse assim: apóstolo, o médico está para me dar alta. Aleluia. Glória a Deus. Na quarta-feira ele me mandou um vídeo que me gerou satisfação. Ele sentado no sofá da casa dele e a filha dele abraçando e beijando ele. Irmãos,
Nós temos motivos sim para louvar e agradecer a Deus. Nós temos motivos sim para cruzar aquelas portas saltando de alegria e dizendo e declarando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor tem feito as grandes coisas em nossas vidas, sim ou não? Amém. O Senhor tem quebrado grilhões, desfeito as amarras, a meu favor e a seu favor. E a única coisa que nós precisamos é fazer a oração de Salomão, quando ele se questionou o que ele poderia dar a Deus. Por tão grandes coisas que Deus tem feito, ou tinha feito pela vida dele. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você curvasse a sua cabeça, e que você entendesse que Deus tem feito grandes coisas na tua vida. Que você trouxesse para dentro de você que Deus tem feito grandes, tremendas e maravilhosas coisas a seu respeito, para que o seu coração torne a ser grato, para que o seu coração torne a fervilhar na presença do Senhor, para que seja gerado dentro de você um servo satisfeito por todas as coisas, até mesmo as coisas que a gente ainda não conseguiu, até mesmo as coisas que nós estamos lutando para conquistar. Se tem uma coisa que nós precisamos ter dentro de nós, ou no hospital, ou no leito, ou em casa, ou aqui na casa do Senhor, é um coração grato a Deus, um coração que pulse gratidão. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai Santo e Deus bendito, nós estamos aqui tão somente para te agradecer, sim, para te agradecer, porque Senhor, nós precisamos entender que verdadeiramente todas as coisas cooperam para aqueles que te amam. Deus, que o teu Espírito, que a tua graça, que a tua misericórdia esteja sendo derramada em nossas vidas. Amém. Que nós possamos ter sim um coração grato para agradecer pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, netos, sobrinhos. Não esperar, Deus, que tudo venha de acordo com a nossa vontade, mas agradecer, Senhor, porque todas as coisas que acontecem em nossas vidas estão dentro da tua vontade para conosco. Abençoa cada homem, Senhor, abençoa cada mulher, abençoa cada jovem, cada criança. Deus, abençoa cada idoso aqui nessa noite na tua casa. Que nós sejamos verdadeiramente atraídos pela tua glória, que nós sejamos verdadeiramente, Senhor, envolvidos pelo teu Espírito, que caia por terra todo coração triste, todo coração amargurado, Senhor, que seja batido nessa noite todo espírito contrário, Deus, aquele espírito que deve se levantar em nosso meio em gratidão a Ti por todas as coisas. Deus, sopra em nós o Teu vento impetuoso, arranca, Senhor, das nossas vidas, arranca, Senhor, das nossas mentes, arranca, Senhor, dos nossos corações, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que nos leva a uma tristeza profunda, Deus, e coloca sobre nós, derrama sobre nós a unção da alegria, Deus, para que saiamos, ó Deus, da Tua casa e retornemos para os nossos lares, envolvidos pelo poder da Tua glória em nossas vidas. Que sejamos atraídos a voltar os nossos olhos tão somente para as grandes e terríveis coisas que o Senhor tem feito por nossas vidas. Amém. Abençoa cada um nessa noite, Deus. Abençoa aqueles que não puderam ouvir, Deus. Que a Tua misericórdia sobre as nossas vidas seja transbordante. E Deus continua operando grandes coisas em nosso favor. Amém, Senhor. Continua, Senhor, nos usando em favor da Tua causa. Continua, Senhor, nos direcionando, Senhor, a trabalhar pelo Teu reino. Independente do que aconteça ao nosso redor, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Diga comigo, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Eu oro, eu agradeço.
agradeço por todas as coisas do Senhor em minha vida. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Pode ser mais forte, não? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor esteja se movendo em nosso meio constantemente. Amém. Todos abriram Ezequiel capítulo 37, verso 8, verso 9. Obrigado, Júlio. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás, não? Está ouvindo bem aí atrás? Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre algo que há tempos atrás nós cantávamos. Eu até mandei para o Ministério do Louvor, mas não conseguimos tirar. Tem alguma coisa ligada à sobra do som, Júlio. E eu queria que você entendesse que o Senhor quis como um profeta dentro desse texto. Ezequiel 37, verso 8 e verso 9 diz, você pode acompanhar o que está escrito: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pedra, mas não havia espírito nele. Diga assim: havia um corpo, mas não havia espírito. Você pode repetir comigo? Havia um corpo, mas não havia espírito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: entenda. Existem corpos que precisam receber o Espírito. E o texto continua dizendo, verso 9: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga. Aí o Senhor manda que o profeta declare: assim diz o Senhor soberano, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos. Repita comigo: sopre dentro destes mortos. Para quê? Vivam. Para quê? Vivam. Feche os teus olhos. Pai, que a tua palavra, que é viva e eficaz, Amém, Senhor, nos alcance. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, nos transforme, nos abençoe e nos liberte, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podes assentar. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o Senhor soberano, venha destes os 4 ventos. Você pode dizer comigo? Os 4 ventos. Nesse texto, Deus leva Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, sequíssimos. Tem alguns pregadores que usam, além do seco, a redundância do sequíssimo, porque eles já estavam totalmente secos. E Deus dá uma ordem àquele profeta, naquela visão de caos, naquela visão de morte, naquela visão de total destruição. E Deus manda que o profeta profetize, e que o profeta profetize sobre aquele lugar o vento dos 4 cantos. O decorrer do texto você bem sabe, conforme Ezequiel profetizou segundo a ordenança de Deus, segundo a palavra de Deus, o vento soprou, e aqueles corpos mortos, eles passaram a ter vida. Não sei quantos estão acompanhando a guerra em Israel. Não sei quantos estão vendo o peso da morte sobre uma nação. Agora sobre 2 povos. O da faixa de Gaza e Israel. Se você não sabe, a faixa de Gaza é um território tomado e controlado por terroristas. Uma grande facção que se envolveu no meio de uma faixa pequenina e que tem ali levado à opressão, à morte, pelo peso das armas. E os relatos são terríveis a respeito do que a guerra gera no meio do homem. Toda vez que eu vejo um documentário, toda vez que eu vejo algo sobre guerra, eu fico me perguntando por que o homem chega a essa estupidez de ceifar vidas de alguns por algo que eles não têm coragem de ir a campo guerrear. Eu acredito que tinha que ser como no Velho Testamento,
Você quer dominar, rei? Então vá para o campo de batalha, escolha uma armadura e dispute com outro rei aquilo que você quer dominar. E eu não sei se você tem percebido, mas a humanidade está se acostumando com a morte ao seu lado. Nós já não nos assustamos mais com o número de mortos, seja em Israel, seja na faixa de Gaza, seja no Rio de Janeiro ou em Salvador. Parece que o número de mortos já não mais nos assusta. Nós temos visto a segurança pública, tanto estadual como a federal, travando uma guerra, que eu digo a você, de enxugar gelo, infelizmente, contra as facções em nosso estado. Eu continuo orando, eu continuo profetizando sobre o nosso estado, mas a coisa está caótica. Não que venha para nos trazer medo, não que venha para nos trazer pavor, mas que venha nos trazer a segurança que Deus nos guarda e que Deus nos protege sobre toda e qualquer situação. Amém, amados? Amém. Mas olhando esse texto, eu trago para as nossas vidas o quanto nós temos nos acostumado com a morte. E esse legado desastroso, mórbido, vem desde da Covid para cá. Não era mais tão assustador quando nós víamos lá naquele jornal terrível do inferno, dando o número de mortos. Morreu 100, morreu 200. Quando chegava o número de 2000, nós não nos assustávamos mais. Eu falo nós, porque você deve estar percebendo que isso está sendo terrível em nossos dias. A notícia de que alguém já foi, de que alguém morreu nesse exato momento, já não tem mais nos assustado. Esses dias eu estava com a família, enquanto nós estávamos ali conversando, alguém recebeu uma mensagem dizendo assim: ó, o menino fulano de tal, o filho de fulano de tal, de 27 anos, estava agora de manhã no churrasco, infartou e morreu. 27 anos, um infarto fulminante. Coisa que a gente, quando ouvia falar de infarto fulminante, já era para aquelas pessoas de mais idade, que já tinham sofrido algum problema cardíaco e que de algum momento o coração não aguentou. E eu fiquei observando o movimento naquele lugar, irmão. Parece que não há mais constrangimento em se falar de morte. Isso é perigoso, porque nós, como igreja do Senhor, precisamos nos colocar, sabe, entre a morte e a vida aqui na terra. E nós não podemos aceitar olhar os nossos dias, um gigantesco vale de ossos secos, e parar de profetizar. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Os nossos olhos não podem olhar para 40 mortos em Salvador no final de semana. Assim a segurança pública do estado declara quase toda segunda-feira. Não estou ouvindo misericórdia. A morte não pode nos trazer conformidade. Você pode dizer comigo: misericórdia, Senhor. Que essa realidade seja mudada em meu estado, em minha nação. Quando eu vejo aqui o Senhor convocando o profeta, que estava vendo ali um vale de corpos restaurados, mas corpos ainda mortos, a profetizar, eu penso em nós. Muitos de nós estamos olhando para dentro das nossas próprias casas, para dentro das nossas próprias famílias, para dentro das pessoas próximas a nós. Estamos vendo essas pessoas morrendo, estamos vendo essas pessoas desfalecendo espiritualmente e paramos de profetizar. Não sei se vocês viram esses dias, está aí na internet, algo perigoso, que sorrateiramente o diabo tem inclinado como culpa para a igreja. Uma jovem que no período da política se colocou para um lado partidário e trabalhou, ela sendo homossexual, em uma bandeira oposta a esse espírito satânico da homossexualidade. Vigie. Vigie a ver um beijo entre duas mulheres. Vigie a ver um vídeo onde duas mulheres se abraçam e se beijam. Cuidado, Satanás está querendo cauterizar a nossa mente para a morte, para a qual nós fomos
gerados e feitos homens e mulher, macho e fêmea. Eu quero aqui abrir um parênteses e falar para você, pai e mãe, que tem sofrido com alguma situação da homossexualidade dentro da sua casa. Não se conforme. Essa história do diabo de trazer a conformidade aos pais como se fosse algo que não pudesse ser alterado é mentira do diabo. Eu e você temos sim que travar uma luta no campo do Espírito e dizer: Senhor, eu não aceito, eu não bato, eu não boto para fora, eu amo e continuo amando, mas eu não aceito. A minha oração vai ser constante: Senhor, restaura este corpo que acabou de morrer. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está trazendo às nossas vidas nessa noite, mas é forte, é poderoso, é para balançar a estrutura da igreja, a igreja que está vendo uma geração morta. Aleluia, Jesus. Pastor, o senhor está gritando muito. É para ver se alguns comichões dos ouvidos caem. Aleluia. A única coisa que Deus precisa, meu amado, da minha vida e da sua vida, é que nós venhamos colocar a palavra dele em prática. Eu acho lindo como Deus prefere nos usar. Eu acho maravilhoso como Deus, pastor Fabiano, escolhe a mim e a você para nos usar, podendo ele fazer a restauração daqueles corpos. Podendo Deus fazer a restauração dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu casamento. Mas Deus quer que eu e você venhamos nos colocar em pé, observar que aquele corpo está morto e que venhamos profetizar sobre esses corpos, para que a glória seja dele. Você está entendendo o que eu estou ministrando nessa noite? Você está entendendo o que o Espírito Santo quer nos falar nessa noite? Nós estamos entrando como igreja em um estado de aceitação, um estado de conformismo. E aquela jovem que eu estava falando nesse instante, não lembro o nome dela, alguma coisa, ela tinha retornado do final de semana de um retiro espiritual de uma igreja a qual ela fazia parte, convertida no corpo de Cristo. Preste atenção como o diabo é astuto. E no final de semana que ela retornou de um retiro espiritual, ela deu cabo da própria vida. Tem uma história aí por trás, mas eu não quero entrar nesse contexto. Eu quero entrar no contexto do que o diabo está querendo fazer contra a igreja do Senhor. Igreja do Senhor, acorda. Igreja do Senhor, além dos nossos problemas, o mundo espiritual fervilha muito mais. É que nós sempre estamos presos aos nossos próprios umbigos. Ao meu problema, ao meu problema, ao meu problema. Não sabendo nós como igreja que os meus problemas não interferem no operar de Deus em nossas vidas. Pelo contrário, quanto mais você está passando por um problema, mais parece que a gente está fortalecido no Espírito. Verdade ou não? Quando a maré está boa, alternativas são criadas, mas quando o caminho se estreita, se for possível, desligue o celular e preste atenção no que o Senhor quer te falar nessa noite. O Senhor quer me levantar, o Senhor quer te levantar. Eu tenho certeza que você já ouviu diversas vezes a mensagem, essa mensagem desse texto ser pregada, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para balançar a minha estrutura e a tua estrutura espiritual. Eu saí daquele hospital na visita a Luizinho dizendo assim: Deus, por que eu não tenho fé para orar pelas 5 crianças naquele quarto e eles saírem curados? Porque eu recebo o título de apóstolo, de pastor, seja lá do que for, não tenho a capacidade espiritual de impor a mão e dizer para aquele menino: ei menino, o teu intestino está restaurado, vai lá no banheiro e testa a tua cura. Será que eu estou preocupado com o meu ministério? Onde estão as pessoas? Ou porque o crente não vem? Ou porque as pessoas somem? Ou porque o semblante de alguém está triste e não sorridente, enquanto o Senhor quer da minha vida? Eu digo para você: o Senhor quer da tua vida, tão somente que nós sejamos igreja a profetizar sobre esse vasto vale seco. Amém. Trazemos para os nossos lombos uma carga que o Senhor já nos libertou há muito tempo. Quando Ele diz assim: ei, busca primeiro o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas eu te acrescento.
é porque as demais coisas realmente serão acrescentadas. Ele chama aquele profeta e diz assim, ó, eu vou te lançar a palavra, replique a palavra, e você verá o que vai acontecer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, o Senhor quer nos usar nesses dias como profeta. Não, irmão, abre a boca, fale mesmo. O Senhor quer te usar nesses dias como profeta. E é por isso que o diabo tanto se levanta para calar os profetas. Pastor, eu estou passando uma luta tremenda, meu irmão. Se o diabo está se levantando contra a sua vida, é porque você está indo no caminho certo. Aleluia. Se a coisa está difícil na tua casa, é porque tu está pertinho da porta estreita. Não se abale. Então somente continue olhando e profetizando. Mas aqui o Senhor lança sobre ele e manda que ele profetize sobre o vento dos 4 cantos. Tem até uma música antiga que eu passei para o Júlio e para o pastor Alfredo, mas tão antiga que os meninos não conhecem, que fala: vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre nós, leva-nos a possuir o teu Espírito. Por diversas vezes lá em feira, ainda no Ministério de Louvor, quando nós cantávamos essa canção e nós declarávamos: sopra em mim Espírito, sopra em mim Espírito, eu vi diversas pessoas caírem endemoniadas e o Senhor curando. Eu tenho dito e eu torno a repetir: os endemoniados precisam ser expurgados na presença do Senhor. Sabe essa história? Deixa eu te falar uma coisa que vai edificar a tua vida. Ah, mas a igreja tem muita gente complicada. A igreja tem gente que nem parece que é crente. É porque o vento não tem sido soprado em nosso meio. Porque quando o Espírito Santo ele se move em nosso meio, não tem quem entre por aquela porta envolvido pelo espírito da prostituição que não seja liberto. Amém. Você crê, meu irmão? Você tem essa visão espiritual? Eu tenho essa visão espiritual. Amém. Mas pastor, por que as pessoas permanecem erradas e frequentando a igreja? Porque ainda não foram impactadas pela força do Espírito. Irmão, não conheço não só biblicamente falando, mas no mundo dos nossos dias, que tenha tido um encontro real com Cristo, que não tenha tido a sua vida transformada. Eu não conheço O Senhor quer nos levantar nesse dia. Olha para mim, por favor. O Senhor quer nos levantar nesse dia, nesses dias, com esse espírito de ousadia, Daniel, de profetizar. Pastor, meu filho parece que está querendo desviar. Profetiza, amado. Pastor, a minha esposa parece que não quer ir mais para a igreja. Profetiza, irmão. Irmão. Pastor, eu estou me sentindo frio espiritualmente. É hora de você botar. Sabe aquele negócio lá no Universal que muitas vezes nós damos risada? Que o bispo lá manda botar a mão na cabeça e orar por você. Isso funciona! Na hora que você se sentir frio, abatido espiritualmente, bota óleo na tua mão e diga assim: o profeta vai profetizar. Bem! E começa a abrir a tua boca e a profetizar sobre a tua vida, amado. Estamos precisando voltar ao tempo de profetizar, de olhar os vales de ossos secos e, mediante o que o Senhor nos manda, nós profetizarmos. Isso é a começar de mim. Porque, mais uma vez, eu torno a dizer: eu saí daquele hospital me questionando. Mas olha para teu irmão e diz assim: não tossindo. Olha para teu irmão e diz assim: ó, ainda há tempo de sermos usados com poder e autoridade pelo Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aplauda mais forte. Aplauda mais forte. É para Ele. É para Ele. Aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos restaurado, aquele que nos tem vivificado. Aplauda e glorifica. É para Ele. Ele é o Senhor, Ele é a majestade, é Ele o supremo, Ele é o inigualável, Ele é o nosso Deus. Abre em Amós capítulo 4, verso 13, por favor. Amós capítulo 4, verso 13. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus.
Meu amado, se o diabo está querendo cegar a tua visão, nessa noite gere dentro de você olhos restaurados. Olhos de pessoas inconformáveis. Não aceite. Quando a Bíblia diz assim, ó, resistir ao diabo, é a mesma coisa eu estar lhe dizendo, vá para cima. Não recue. Não abra a mão do seu filho para o pecado. Não abra a mão da sua filha para a perdição. Trave essa luta. Pastor, eu encontrei fedor de cigarro na roupa do meu filho. Pega o óleo ungido, joga nele, joga na camisa, joga em tudo. Aleluia. Parece loucura, mas eu tenho saudade do tempo que a igreja era meio louca. Nós entramos em um quadradinho muito engessados. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu torno a repetir. A culpa da igreja em não ver mais pessoas libertas é que a igreja parou de orar. E eu ouvia isso há um tempo atrás, que a pessoa dizia assim, mas que absurdo. Uma pessoa cai endemoniada no culto de domingo. E é que culto, amado? Hã? Precisa agora de um culto para alguém ser liberto de Satanás? Não, culto é culto. Se o Senhor quiser libertar, Ele vai libertar. E eu ouvia de alguns diáconos do passado dizendo assim, mas quando a pessoa fica possessa, pastor, desarruma as cadeiras, eu falei, volta todo mundo e arruma. E a igreja tem entrado nesse conformismo, deixando a coisa para depois. Vocês abriram? Amós capítulo 4, verso 13 diz, aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Porque eis, aí eu quero repetir, porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento. O vento é o mover. Não é isso que nós sentimos aí fora. Estou vendo aqui algumas pessoas suando. O vento seria útil nesse momento, porque o vento nos refresca. Mas aqui eu quis trazer mais uma confirmação dentro da palavra do Senhor, de que o Senhor se move no meio desses ventos. Eu quero trazer aqui 4 referências de vento que o Senhor tem para soprar em nossos dias. Eu quero trazer aqui 4 referências de ventos que eu pedi ao Senhor que nessa noite, no mínimo, Ele soprasse 2. E que Ele nos levasse em retorno para as nossas casas, nos soprando debaixo desse vento de autoridade que Ele tem para as nossas vidas. Amado, olha para mim, deixa eu te dizer, a gente tem andado muito cabisbaixo para o nosso adversário. Na hora da gente levantar a cabeça, suspender o queixo e pau na cabeça do diabo. Amém. Pastor, parece que o diabo está querendo entrar pela porta. Vai na porta com um porrete, de preferência maçaranduba, e taca aí na cabeça. Um maçaranduba polido. Recuar não é coisa de crente. Eu quero que você entenda. O Senhor tem ventos para soprar em nosso meio. Eu espero que até domingo a gente aprenda essa canção e volte a ministrar ela na casa do Senhor. Eu pedi a Deus, depois que eu retornei do hospital, Senhor, eu quero ver o mover que eu vi há anos atrás, há décadas atrás, no meio da tua igreja, onde nós cantávamos, onde nós adorávamos, e era independente de quem estava tocando ou cantando, mas o vento soprava no meio da congregação e pessoas eram transformadas sem mesmo haver imposição de mãos. Abra a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 11, o verso 31. Números, capítulo 11, verso 31. Que o Senhor esteja soprando esse vento nessa noite sobre as nossas vidas para a glória dEle. Números, capítulo 11, verso 31. Veja o que diz a palavra do Senhor. Eu vou esperar que você abra. Números 11, 31. Está logo no início. Lá no Velho Testamento, viu? Gênesis, Êxodo, aí você vai vir de lá para cá, você encontra Números.
Eu vou esperar também, porque algumas pessoas estão buscando por números. E números veio ao culto nessa noite. Eu posso ouvir um glória a Deus. Números capítulo 11, verso 31. O vento. Eita Jeová! Chega. E não foi o Espírito, não, fui eu. Estava querendo testar. Números 11, verso 31. Desculpa o susto, querido. Então soprou um vento de quem? Leia mais forte. Então soprou um vento de quem? Do Senhor. Não é o vento da natureza. Não é o vento das árvores. É um vento diferente. Eita glória. E diz aí o texto: e trouxe cordizes do mar. E o que é cordizes? O que são as cordizes? São pequenas? Vai complicar. Perdizes. Eu fui entrar no dicionário, e dicionário são pequenas perdidas. Eu falei, eu nunca vi uma perdizes perdida. Eu já vi. Mas são pequenos pássaros. Vamos trazer para o nosso contexto, parecendo uma codorna. Mais ou menos isso. Mas aí o texto continua dizendo: e as espalhou pelo arraial, quase o caminho de um dia, de um lado para o outro. Viaja na palavra. Ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Pastor, o que esse texto está querendo dizer? Que dentro da nossa necessidade, dentro daquilo que nós precisamos, o Senhor vai soprar o vento para suprir o que nós precisamos que seja suprido. O povo estava precisando da provisão do Senhor. E eu fico apaixonado pela palavra de Deus por detalhes que muitas vezes nós lemos e não percebemos. Mas no início do verso 31 diz assim, ó: então soprou um vento do Senhor e trouxe cordizes do mar. Não era um deserto? Você viajou no que eu viajei agora? Não? Isso, agora. Deus trouxe cordizes do mar. Mas o povo estava no deserto. Por que Deus não poderia ter trazido cordizes do lado? Porque Deus quis mostrar ao povo que Ele é um Deus tão suficiente na provisão, que por mais que o povo esteja no deserto e o mar esteja longe, Ele movimenta tudo e Ele entra em provisão, amado. O texto chega para mim e para você dizendo assim: Ele soprou o vento do mar, Ele soprou o vento distante. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que o nosso socorro está dos que estão perto, das coisas mais próximas, daquilo que nós podemos alcançar, daquilo que nós podemos resolver. O povo estava no deserto passando fome, sim ou não? Porque a provisão do Senhor é para suprir a fome. Eu não sei de que fome você está precisando que seja suprida. Eu não sei qual é a sua necessidade no mundo espiritual ou no mundo material, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele é capaz de soprar de qualquer canto para que você alcance, sabe, a tua bênção, para que você alcance a sua restauração, para que você seja abençoado por Ele. Glória a Deus. O vento do Senhor, repita comigo: o vento do Senhor trouxe de muito distante o alimento para o povo do deserto. É o vento da provisão. É o vento do Deus do imediato. Aquele Deus que entra e faz de uma maneira que nos surpreende. E o diabo está tentando tirar isso da minha mente, isso da sua mente, tentando trazer para a minha vida e para a sua vida, sabe? O não entender do vento do Senhor. Porque nós somos imediatistas, verdade ou não? Nós queremos sempre a coisa, não para o próximo dia, mas para o dia que passou. Nós já não oramos: Senhor, que se cumpra no dia de amanhã a tua vontade. Não, nós oramos assim: Senhor, que se cumpra hoje, até terminar o culto, a tua vontade em minha vida. Mas deixa eu te falar, é justamente da onde a gente não imagina que o Senhor age em nosso favor. Do lugar mais distante, do mar, o Senhor soprou a provisão para o seu povo. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não murmure, amado.
Não murmure, amada. Sabe? Espera tão somente o vento do Senhor da provisão sobre a sua vida. Espera tão somente que você vai ver que Ele vai trazer cordizes, Ele vai trazer perdizes, Ele vai trazer codorna, Ele vai trazer pato, marreco, saqué em seu favor. Você crê, amado? Você crê? Pastor, eu já olhei para todos os cantos, não tem nenhuma brisa, irmão. A mudança de Deus é tão grande. O texto diz que caía para um lado, caía para o outro. A turma que estava de ramo, quando deve ter visto o primeiro cair, eu vou correr, vou comer esse primeiro, depois foi isso cair no outro, cair no outro, cair no outro. E o texto diz que sobre a terra se levantou uma altura próxima, 2 côvados. Irmão, era muita comida. E o diabo dizendo para você que você está padecendo. Diga assim, diabo, tu pode vir com a tua brisa do inferno, mas eu estou esperando o meu Deus com vento impetuoso agir e se mover sobre a minha vida. Você pode aplaudir esse Deus, amado? Você pode glorificar a esse Deus? Aplauda ele! Sinta uma mão bater na outra para glorificar a Deus. Aleluia! Não murmure. O vento da provisão chega quando a gente menos espera. Eu nunca esqueço, nós estávamos lá no outro prédio ainda, passando uma situação financeira brava. E a gente já tinha alguns dias de aluguel atrasado. E aí, no dia do culto foi pouca gente. Aí o pastor já fica preocupado. Não tinha Pix na época. De vez em quando Deus move no coração, o Pix aí, segundo o pessoal das finanças, olha, Pedro, abençoado. E naquele dia de domingo, preste atenção, tinha dado pouca gente no culto. Eu terminei a mensagem, glória a Deus, aleluia, já pensando no outro dia como eu ia me justificar ao dono do prédio. E lá, como o pastor tem que esperar a igreja fechar, todo mundo indo embora, daqui a pouco saem 2 pessoas correndo lá do gabinete. Rapé, eu falei, pronto, entrou um ladrão pelo fundo e roubou as meninas lá no gabinete. Porque quando a tragédia está acontecendo, irmão, a gente não acredita quase mais em nada que a coisa vai dar jeito. Aí saíram 2 criaturas lá de dentro gritando, apé, e eu parado. Sabe aquele negócio que você fica esperando alguma coisa e a pessoa não diz, só faz gritar apé, você não sabe se é bom ou ruim? Eu nunca esqueço. Nós estávamos precisando de R$3.600 no culto de domingo. Só a provisão de Deus. Você sabe o que aconteceu? Alguém entrou naquele dia de domingo com R$3.600. Glória a Deus. Colocou no gasofilácio da igreja e nunca mais apareceu. Interessante que nós ficamos perguntando um ao outro, você viu algum semblante diferente? Não vi não. Eu falei, e da onde veio? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Da onde menos espera, começa a chover bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Aquilo ali foi uma prova de que Deus, Ele vai sim nos surpreender, mas da forma dEle. Eu fiquei me perguntando, Deus, por que essa criatura não trouxe no domingo passado? Tinha me tirado menos agonia. Verdade ou não? Às vezes a gente diz assim, Deus, por que eu precisei passar uma semana precisando de feijão? Ou o feijão quase para acabar. No último dia, na última porção de feijão, alguém bateu a porta. Por que não veio antes? Mas deixa eu te dizer uma coisa. É porque era para acontecer naquele momento. Para que os seus olhos se abram e você sinta o operar, sabe, da provisão de Deus sobre a sua vida. Mentira do diabo. Que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Também Ele não falha. Deus, Ele é perfeito no tempo dele. Olha para teu irmão e diz assim, ó, no tempo dele o vento só fala para teu irmão, no tempo dele o vento vai soprar em teu favor. Agora levante uma das suas mãos, eu quero ver você abrir a sua boca e tomar posse da sua bênção pelo poder da palavra. Diga assim, ó, no tempo do Senhor. Diga assim, vai soprar um vento da provisão em minha vida e eu serei, diga assim, ó, fartamente abençoado. E deixa eu te falar uma coisa, eu não quero só que você
você receba a fartura da provisão de Deus no mundo natural. Não. No mundo espiritual. Escama dos teus olhos se abrindo para a santidade. Escama dos teus olhos se abrindo, sabe, para a aproximação com Deus. Escama dos teus olhos se abrindo para um relacionamento profundo. Que o vento da provisão do Senhor esteja sendo soprado nessa noite. E que Ele alcance a tua casa, que Ele alcance a tua vida, que Ele alcance os teus, que Ele alcance por onde você for, pois a glória é tão somente dEle, para Ele eternamente. Amém. Amém e amém. Você recebe essa palavra? Que o Senhor nos abençoe com esse vento da provisão. Abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Vou ver aqui atrás que eu não anotei o versículo. Êxodo 14. Deixa isso para o YouTube não, Júlio. Êxodo 14. E o que vai para o YouTube é editado. Êxodo 14. Deixa eu achar aqui. Enquanto isso você vai glorificar o nome do Senhor. O pastor Murilo está nessa noite ministrando lá na igreja. Me lembra o nome? Palavra com graça. Palavra com graça. De hoje, o pastor Lucas. Nós estivemos lá ontem e o Senhor colocou no meu coração em derramar o óleo na cabeça daquele homem de Deus. E ele hoje está lá com o seu distintivo celestial, dando carteirada no inferno e glorificando ao Senhor. Ontem mesmo, depois que ele se levantou cheio de óleo na cabeça, eu derramei óleo na cabeça do homem. Tome-lhe óleo, desceu pela barba, foi até a sola do pé. Quando ele se levantou, ele falou: apóstolo, eu tenho aqui um casal para ser consagrado. Eu falei: agora é com tu. Como é que consagra? Eu falei: pega o microfone e nós consagra juntos. Está lá na Fazenda Grande do Retiro, um amigo de Júlio, que Júlio apresentou o Evangelho a ele e que hoje está apacentando um rebanho lá na Fazenda Grande do Retiro. Esteja orando pelo pastor Lucas. É um homem, eu acho, um menino pela figura de Deus naquele lugar. Apaixonante o coração daquele rapaz. Eu não encontrei o verso, mas eu anotei aqui, ó. Está aí, Êxodo 14, quando diz assim, ó: então Moisés estendeu a sua mão. Alguém pode achar aí para mim? Senão eu faço a leitura. 27? Oh, glória. Não é isso aí, 27? 14, 21. Ah, glória a Deus. É por isso que você não podia ter faltado ao culto, criatura. Olha lá, 14, 21 diz assim, ó: então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Diga comigo, era um mar. Era um mar. Olha assim, de dificuldades. De dificuldade. E aí diz o texto: e Yahvé, por meio de um forte. Você pode falar comigo, forte? Forte. Não, irmão, desse jeito nem brisa é. Diz assim, forte. 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 Forte é forte. E aí diz o texto: em meio de um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar e este tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. O vento soprou e aquilo que parecia ser intransponível se tornou em terra seca. Que vento é esse que o Senhor quer soprar na minha vida e na sua vida? No texto, se formos ler o que é que estava acontecendo neste momento, tem até uma canção que diz: lá vem Faraó, e Faraó morreu. Aí o povo olhava para trás, lá vinha Faraó. Pocotó. O povo olhava para trás, havia Faraó. O povo olhava para frente, o que é que tinha? Um mar. Naquela época não tinha ferry boat, não tinha banana boat, não tinha nem caiaque que o povo saía. Mas havia desde a antiguidade um Deus que estabeleceu poder e autoridade aqui na terra. E a palavra do Senhor diz que um vento forte. Eu acho linda a palavra do Senhor quando ela coloca algo a mais naquilo que parece ser simples. Poderia ter tão somente aqui nas escrituras um vento, mas o autor da escrita quis mostrar a você e a mim que esse vento aqui foi forte.
foi o vento do livramento. Aonde não parecia ter escape, o Senhor faz com que o povo atravesse. Isso é tão profético que eu não vou nem profetizar, que você já recebeu a sua profecia. Mas isso precisa mexer com a minha estrutura espiritual e com a tua estrutura espiritual. Porque por diversas vezes nós só olhamos para os faraós da nossa vida. Por diversas vezes nós só olhamos para as dificuldades. E lógico que se olharmos para frente vai piorar, porque a gente vai ver lá uma barreira, seja uma muralha, seja um gigante, seja um mar. Mas eu queria que você entendesse que o vento forte do Senhor está em nosso favor. E eu profetizo nessa noite que Ele sopre sobre a sua vida esse vento forte, esse vento poderoso. Até a caixa de som, o vento já ligou. E ligou. Obrigado, Júlio. O vento foi mais rápido do que você. Sobre as nossas vidas. Amém? Você recebe? Amém. Diz a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, e um vento forte dividiu aquilo que não parecia que poderia ser dividido. O vento do livramento está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Domingo passado eu tive um livramento maravilhoso. A escada desceu 4 metros abaixo. Aí a minha mulher gritou pensando que ia ficar sem eu. E olha eu aqui. Aí eu fui no médico, eu estava contando aos meninos, eu fui no médico, porque eu estava sentindo uma dor, e eu tinha dito isso, eu não sei se eu falei isso para alguém, ou foi com quem eu estava ontem, eu tinha dito assim, rapaz, eu estou feliz da vida, cheguei aos 50, porque não parece, cheguei aos 50 sem quebrar um osso, andando de moto desde os 12, nunca caí, nunca quebrou, e eu fui para o médico dizendo assim, eu não aceito quebrar um osso, até morrer. Aí eu cheguei lá no médico, o ortopedista, ele tirou lá uma radiografia, eu retornei, ele disse assim, quando o médico fala, eu digo logo 2, ele olhou e disse assim, tem aqui? Eu falei, não tem nada. Ele falou, tem. Eu falei, não tem nada, eu com medo de botar gesso, irmão. Imagina um calor desse, eu com uma mão carregada de gesso. Aí ele falou, tem, deixa eu lhe falar. Não quebrou. Aí eu dentro de mim falei, glória a Deus, foi uma queda e não quebrou. Ele disse assim, mas tem uma micro fissura. Eu falei, se é micro não é nada. Isso quer dizer que eu ainda não quebrei, eu não quebrarei. Amém. Antes que o Senhor cumpra em mim todas as promessas dele, nenhum osso. Eu falei domingo passado, eu senti a mão de Deus no livramento na minha vida, quando aquela escada começou a descer descontrolada. Uma escada descontrolada é algo perigoso. Olha para tua irmã e diga assim, nunca suba em uma escada descontrolada. E quando eu voltar lá, eu a encontrar, eu vou encher ela de óleo ungido. O Senhor manda que a gente venha apresentar a Ele todas as coisas. Eu me lembrei esses dias, eu não tinha apresentado esse cara. Vai ver que ela está endemoniada. Na hora que o profeta subiu, o diabo deve ter dito para a escada, escada minha, derruba o profeta deste lugar. Mas eu estou aqui, porque o Senhor da provisão me livrou. Amado, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. É porque nós não percebemos no mundo espiritual. E muitas vezes nós nos secamos espiritualmente quando esquecemos a ação dos anjos do Senhor que estão acampados ao nosso redor. Se todos os dias nós tivéssemos de imaginar do que o Senhor nos livra, nós voltaríamos todos os dias para casa pulando que nem um cordeirinho e glorificando o nome dEle. Você concorda comigo? Porque onde morrem pessoas, nós também passamos. O que as pessoas muitas vezes passam por sofrimento, nós estamos também a passar. Mas o Senhor nos livra. Levante uma das suas mãos e diga, Senhor, eu sou grato a Ti por todos os livramentos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Aleluia, amado. Aleluia. Deus te livrou do cunhado. Glória a Deus. Olha. Teve glória na casa do Senhor. Não entendi o glória do Andrei.
Mas eu quero te falar uma coisa. O Senhor tem nos livrado do laço de morte. Amém. É porque nós não percebemos. E o texto é tão maravilhoso que o livramento do Senhor, ele é exato. Depois que o povo de Israel passou, o último, sempre tem um atrasado no meio da igreja. Sempre. Tem gente que chega quando o louvor já está terminando. Eu estou de olho. Cuidado, irmão, para não atrasar do culto. Pode a porta fechar e tu ficar de fora. Tem gente que chega todos os cultos, depois do terceiro não vou nem olhar. Depois do terceiro louvor, cuidado, fala para teu irmão, cuidado, porque se o livro fechar, é barril, Jesus. Na hora que o povo passa e alcança um lugar de segurança, o mar volta a ser mar. Aqui tem algo de Deus que com certeza você já ouviu, mas eu quero replicar para que você entenda quem é Deus na sua vida. Além de Deus dar um livramento, Deus te tira por completo os teus inimigos. O povo passou aquilo que era inimaginável conseguir, foi atravessar o mar em pé seco. Aí um dia desse apareceram alguns repórteres, alguns cientistas malucos, dizendo assim, mas é porque existe um período onde o mar que o povo de Israel atravessou, as águas baixam. Não, irmão, baixar é uma coisa, ficar seco é outra. A Bíblia diz que a terra ficou seca. Não é? Ficou baixa. Porque mesmo com pouca água eu já ouvi o espaço, mas tinha muita gente velha, já com artrose, osteoporose, tentando fugir do Egito, amado. E você acha que Deus ia deixar lama? Não, Deus deixou sequinho. Eu acho que os anjos passaram o rodo, depois vieram com pano. Se forem ensinados por minha mulher, são 4 panos que ela passa para lavar a casa. Misericórdia, Jesus. Sabe o que isso significa? É que Deus nos dá o livramento por completo. Deus não nos dá o livramento para que a gente corra risco de nos embaraçar, não. Deus coloca a terra seca e diz assim, pode pisar, porque eu sequei para que você passe e que você seja desse teu adversário um vencedor em Cristo Jesus. Você entende isso, amado? Pastor, Deus está restaurando algo na minha vida, mas ainda falta algo. Se coloque por completo na restauração, porque tem que ser a obra completa. Pastor, graças a Deus o meu marido me deixou. Se o teu coração está glorificando a Deus por isso. Deixa eu falar uma coisa, porque tem condição que é livramento. Tem condição que é livramento. É porque vocês não são mulheres para viverem a opressão de um cafajeste. Um homem cafajeste é pior do que menino. Um homem que oprime uma mulher dentro de casa é a pior desgraça que uma mulher pode poder viver. Às vezes nós sorrimos porque nós não entendemos. Pastor, o senhor é a favor do divórcio? Totalmente contra. Agora eu deixo Deus operar. Porque existem condições onde um homem é tão ruim, mas tão ruim. Deixa eu voltar para o texto. Já é um livramento. Já é um livramento. E o livramento de Deus, diga comigo, o livramento de Deus é um livramento completo. Irmão, não aceite essa condição de que algo parece que foi feito pela metade. Diga assim, Deus, se aconteceu, completa na minha vida. Se aconteceu, se Ele me deixou, Deus não me deixa passar por necessidade. É o Espírito Santo mandando que eu ministre. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e a minha mãe vivemos esses dias em nossas vidas. E Deus de lá até cá nunca deixou nem eu, nem ela, nenhum dos meus passar necessidade. A provisão vinha do meu pai, mas no dia que meu pai deixou de entrar em provisão, o meu pai criador entrou em provisão e disse assim, não vai faltar.
Vão ter dias que vai ser creme crack com manteiga só do lado da banda, mas não vai faltar. Aleluia. Hoje eu como creme crack com os dois lados da banda. Aprendi a gostar do creme crack, porque um dia eu precisei dela para matar a fome. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus não nos deixa passar por necessidade. Se Deus tira Faraó do nosso lombo e nos coloca a atravessar um caminho que nós imaginávamos que não íamos atravessar, é porque Deus tem algo a fazer em nossas vidas. Basta tão somente nós continuarmos crendo que esse vento vai nos alcançar. Eu convido que a igreja se coloque em pé. Eu não vou me prolongar, eu já ouvi dizer que as ruas estão desertas, mas não é por isso.